Antes de qualquer coisa, esqueça o que você aprendeu sobre bem e mal. Esqueça a ideia confortável de que o mundo se divide entre pessoas boas e pessoas ruins, heróis e vilões, certos e errados. Essa divisão nunca descreveu a realidade. Ela apenas a simplificou para que fosse suportável. O que eu quero te mostrar agora começa exatamente onde essa ilusão quebra. Porque o mal, na maioria das vezes, não nasce do ódio. Ele nasce da lucidez. Daquela lucidez que dói. Daquela consciência que enxerga demais e não consegue mais fingir. Existe um tipo específico de sofrimento que não vem da violência direta, nem da perda material, nem de um trauma clássico. Ele nasce quando alguém leva a ideia de justiça a sério demais, em um mundo que não joga limpo. Quando alguém acredita, de verdade, que as coisas deveriam fazer sentido, que ações deveriam ter consequências proporcionais, que caráter deveria importar, que esforço deveria ser reconhecido. Esse alguém entra no mundo com uma régua moral reta, e o mundo responde torto, sempre responde torto. No início, essa pessoa tenta ajustar o mundo. Acredita que é só uma questão de insistir, de explicar melhor, de agir corretamente apesar de tudo. Ela suporta injustiças pequenas achando que são exceções. Tolera incoerências acreditando que fazem parte do processo. Aguenta o silêncio, o desvio de caráter alheio, a hipocrisia disfarçada de normalidade. Porque, no fundo, acredita que a justiça é lenta, mas chega. Esse é o primeiro erro, não moral, existencial. Com o tempo, algo começa a ranger por dentro. Não é raiva ainda, é estranhamento. A pessoa justa começa a perceber padrões. Pessoas que mentem prosperam. Pessoas que manipulam avançam. Pessoas que fingem virtude são aplaudidas. E pessoas coerentes ficam para trás, não porque sejam fracas, mas porque se recusam a jogar certos jogos. É aqui que a consciência começa a se tornar solitária, porque quem vê isso não consegue mais desver. E quem não vier, costuma chamar você de exagerado. Essa é a primeira fissura real. A percepção de que o mundo não premia a justiça. Ele premia a adaptação. Não recompensa a verdade. Recompensa a narrativa. Não eleva quem é íntegro. Eleva quem é funcional ao sistema. E quando você percebe isso, algo muda no eixo da sua identidade. Você deixa de se sentir parte do coletivo. Começa a sentir que está observando tudo de fora, como se tivesse acordado em um teatro, onde todos seguem um roteiro que você não consegue mais respeitar. Essa lucidez exala, não porque você queira se afastar, mas porque ela cria uma distância natural entre você e quem ainda consegue acreditar nas versões oficiais da realidade. Você passa a perceber falsidade nos discursos, interesse por trás de gestos, cálculo por trás de afetos. Não vira paranoico, vira atento, e atenção demais, em um mundo que prefere distração, é vista como ameaça. É nesse ponto que nasce o vilão. Não o vilão caricato, não o mal por prazer, não o destruidor caótico, o vilão consciente, aquele que entendeu como as engrenagens funcionam e perdeu o respeito por elas. Ele não se rebela por impulso, ele se afasta por coerência. Se o mundo é injusto, ele decide não fingir mais que é justo. Se as regras são seletivas, ele cria um código próprio, não para ser cruel, mas para não ser ingênuo. Esse código não nasce do nada. Ele nasce como resposta. Uma resposta fria a um ambiente incoerente. O vilão que surge daí não odeia o mundo. Ele o compreende. E isso é ainda mais perigoso. Porque quem odeia reage. Quem compreende, age. Age com estratégia. Age com cálculo. Age sem o peso da culpa que paralisa quem ainda tenta ser justo em um jogo injusto. Talvez, enquanto você escuta isso, uma pergunta comece a surgir. Mesmo que você não queira formá-la lá claramente. E se essa lucidez já mora em você? E se essa sensação de não pertencimento, de incômodo constante, de cansaço moral, não for fraqueza, mas percepção? E se o problema nunca foi você sentir demais, mas enxergar demais? Essas perguntas não são confortáveis e não foram feitas para serem, porque a solidão que vem junto com essa consciência não é social apenas. É ontológica. Você se sente separado do mundo não por escolha, mas por incompatibilidade. Conversas parecem rasas. Valores parecem performáticos. Promessas parecem vazias. Você começa a viver em um estado permanente de vigilância interna, tentando não se corromper e, ao mesmo tempo, tentando não ser destruído pela própria rigidez moral. É um equilíbrio impossível de sustentar por muito tempo. E então,
acontece o trauma de justiça. Não um evento único, mas uma sequência. Uma injustiça grande demais para ser ignorada. Um limite cruzado, sem consequência. Um esforço genuíno descartado. Uma verdade punida. É aí que a estrutura interna quebra. Não em explosão, mas em deslocamento. Você para de perguntar o que é certo e começa a perguntar o que funciona. Essa pergunta muda tudo. Aperte Dai. O vilão não nasce do ódio, mas da decisão. A decisão de não ser mais vítima da própria consciência. De não permitir que sua ética seja usada contra você. Do entender que, em um mundo injusto, ser justo sem estratégia é uma forma sofisticada de autossabotagem. E isso não te transforma em alguém mau. Te transforma em alguém lúcido demais para continuar fingindo. Se em algum nível você sente que isso descreve pensamentos que você nunca teve coragem de organizar, presta atenção no que vem a seguir. Porque a próxima parte não é sobre glorificar a sombra, é sobre aprender a conviver com ela sem se perder. E antes de avançar, deixa registrado nos comentários uma frase simples. Eu vejo além das máscaras, não como um gesto público, mas como um marco interno. Um sinal de que você entendeu o que está sendo dito aqui. Na parte final, eu vou te mostrar como essa lucidez pode se tornar ferramenta, não prisão. Como o vilão que nasce do trauma de justiça pode deixar de ser um monstro interno e se tornar um estrategista consciente. E principalmente, como atravessar esse abismo sem perder o que ainda importa. O ponto decisivo é este: a lucidez que cria o vilão também pode destruí-lo. Não porque ela seja errada, mas porque quando não é integrada, vira corrosão interna. O erro mais comum de quem atravessa o trauma de justiça não é endurecer demais, é endurecer sem direção. É confundir frieza com força, isolamento com superioridade, desapego com liberdade. Esse é o atalho para a autodestruição elegante, menos aquela que parece controle, mas é apenas desistência bem vestida. O verdadeiro risco não é se tornar vilão. O verdadeiro risco é deixar que essa identidade vire um cárcere psicológico. Quando você passa a se definir apenas pela oposição ao mundo, tudo o que faz ainda gira em torno dele. Você acha que se libertou, mas continua reagindo. Continua orbitando a mesma injustiça que jurou não tolerar mais. Isso não é poder, é dependência disfarçada de lucidez. A virada acontece quando você entende uma coisa desconfortável. Não é o mundo que precisa fazer sentido, é você. O mundo continuará incoerente, seletivo, teatral. Esperar o contrário é infantil. A maturidade real surge quando você para de exigir justiça do sistema e começa a construir coerência interna. Quando você deixa de perguntar isso é justo e passa a perguntar isso me fortalece ou me drena. Essa pergunta é brutalmente honesta e libertadora. O estrategista consciente não tenta corrigir o mundo. Ele aprende a navegar por ele sem perder o eixo. Ele escolhe onde se envolve, onde investe energia, onde cala, onde age, não por medo, por cálculo existencial. Ele entende que nem toda batalha é sinal de virtude e que recuar às vezes é inteligência, não covardia. O vilão lúcido que sobrevive não é o mais frio, é o mais seletivo. E aqui está o ponto que quase ninguém aceita. Manter valores em um mundo injusto exige mais frieza do que abandoná-los, porque exige estratégia. Exige limites claros, exige dizer não sem culpa, exige não explicar demais, exige parar de tentar ser compreendido por quem lucra com a própria cegueira. Isso não é cinismo, é autopreservação consciente. Quando essa lucidez amadurece, algo curioso acontece. A raiva diminui, não porque o mundo melhorou, mas porque você parou de esperar algo dele. A solidão muda de textura, deixa de ser abandono e vira espaço. Espaço para pensar melhor, agir melhor, escolher melhor. O silêncio deixa de ser punição e vira vantagem. E pela primeira vez, você não sente necessidade de provar nada para ninguém. Esse é o vilão que assusta de verdade. Não o barulhento, não o ressentido, mas o que entende o jogo, participa quando convém e se retira quando não faz sentido. O que não precisa destruir o sistema para não ser engolido por ele. O que constrói poder interno antes de qualquer poder externo. O que não se perde tentando ser justo em um mundo injusto. Menos, mas também não se vende para ele. Se esse vídeo te causou desconforto, ótimo. Significa que ele tocou em algo real. Conteúdo que apenas conforta, não transforma. E se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, não como personagem, mas como consciência, saiba disso.
Você não está quebrado. Você está acordado em um ambiente que prefere gente dormindo. Agora, a escolha é sua. Você pode usar essa lucidez como âncora e afundar, ou como lâmina e abrir caminho. Um vilão nasce do trauma de justiça, mas apenas um estrategista nasce da lucidez integrada. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se você sente que aqui não se fala com a superfície, mas com o que fica escondido, se inscreve no canal. Aqui, a gente não ensina a ser herói. A gente ensina a não ser ingênuo. E lembre, quem vê além das máscaras nunca mais volta a enxergar o mundo do mesmo jeito.